Nesse último final de semana, como pelo menos a maioria sabe, nós tivemos aqui um tempo muito especial, um tempo muito precioso da parte de Deus para nós como igreja. Nós tivemos aqui o nosso congresso Avançar, e foram dias assim maravilhosos, porque Deus ele fez grandes coisas no nosso meio. E estar na presença de Deus, estar no ambiente ali preparado, é maravilhoso, porque a presença ela é real, a gente é marcado, a gente é tocado. Eu gosto sempre de falar para a galera que o ambiente ele está preparado, porque a igreja já jejuou, o pessoal já orou, a intercessão já quebrou o pau lá. E o ambiente ele está preparado para uma janela específica de Deus, e nesse caso foi para nós aqui como igreja. E sobre isso eu estava pensando, eu até mandei uma mensagem para alguns líderes de célula, falando sobre justamente o que eu estou falando aqui para vocês agora. O congresso foi maravilhoso, foi muito bom. Deus liberou algo para nós, eu creio de verdade nisso, não é Ctrl-C, Ctrl-V de ninguém, eu creio de verdade nisso. E eu falei, mas eu, antes de até mesmo mandar a mensagem, eu lembrei, eu falei, mas amanhã é segunda-feira. E por que eu estou falando isso? Porque no dia seguinte nós vamos precisar exercer aquilo que Deus nos pede. Agora chegou a hora da gente dar um play de fato. Agora chegou a hora da gente se posicionar, e eu quero começar justamente sobre isso, falar sobre posicionamento. É que agora que eu já recebi aquilo que Deus me deu, o que eu vou fazer com isso? A janela foi aberta espiritual, agora o que eu vou fazer mediante a isso? Palavras foram liberadas, promessas foram entregues aqui, e o que eu vou fazer a partir de agora? Talvez você já esteve num ambiente como esse, uma movimentação de Deus de uma forma muito específica para você. Mas chega uma hora que eu e você, nós precisamos nos posicionar para de fato correr e ver aquilo que Deus tem para nós. Então, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, se você puder abrir no capítulo 3, e falar sobre posicionamento. Quando você abre, eu vou falando, até para a gente ganhar tempo. É maravilhoso falar isso para homens de fato, porque se você fizer uma pesquisa rápida aí na sua mente, e você parar para analisar o quanto de posicionamento errado que se vê aí afora, e eu não estou falando das pessoas que não são cristãs, eu estou falando da igreja mesmo. E aqui eu não estou falando, fazendo juízo de X ou Y, falando de alguém específico, eu estou falando de algo geral. Se você fizer essa pesquisa na sua cabeça, você vai ver que rapidamente você consegue lembrar de X, Y, dizer. E aqui não é uma mensagem enviada para X, Y ou Z. É uma verdade que precisa estar nos nossos corações. E novamente, posicionamento. Posicionamento para ver aquilo que Deus tem para mim. Posicionamento onde Deus me inseriu. Posicionamento onde Deus tem levado cada um de nós. Porque dentro daquilo que Deus nos chama a viver, dentro daquilo que Deus ele espera de mim, de você, homens, muitos pais de família, muitos donos de casa, outros ainda vão chegar lá. E para aqueles que ainda não são aí, você tem um tempo a mais para poder se preparar para uma realidade que logo mais chegará. O fato é que eu e você, nós precisamos ser posicionados de acordo com a palavra de Deus. E quando eu falo posicionamento, não estou falando necessariamente como eu vi esses dias agora. Isso agora falando ainda assim da igreja. Eu vi que existe um apelo gigantesco para pessoas que são públicas. Dentro de um determinado assunto ou tema polêmico, as pessoas têm que colocar a sua cara no Instagram. Muitas vezes obrigatório, para colocar lá o meu posicionamento sobre história tal, o meu posicionamento sobre fulano tal. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando para que você vá na sua rede social e faça uma publicação de que você se posiciona lado A, lado B. Não é esse tipo de posicionamento. Até porque muita gente que vai lá, muitos dos casos, está mais procurando uma mídia do que necessariamente ver uma realidade. Não estou falando sobre isso, estou falando sobre você ser posicionado. Não só se você entregar algo para alguém através de palavras, mas você viver aquilo que Deus tem para você. Amém? 2. Amém?
E o livro de Daniel, ele vai trazer uns pontos muito específicos. Uma quinta-feira atrás aí eu tive a oportunidade de falar especificamente de Daniel. Hoje não necessariamente é dele, mas fala também sobre posicionamento. O capítulo 3 do livro de Daniel, ele vai mostrar que 3 homens, eles puderam de fato se posicionar de acordo com aquilo que Deus tinha para eles. E fazendo um pano de fundo bem rápido aqui, a Bíblia fala aqui no capítulo 1, no reinado, acho que é de Joaquim, deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a história segue. A Bíblia fala que esse rei, ele escolheu alguns jovens lá, para que jovens de boa aparência, jovens de boas famílias, jovens que tivessem uma sabedoria específica ali, para que eles pudessem somar, depois de 3 anos de treinamento, no reinado de Nabucodonosor, ou seja, na Babilônia, eles iriam auxiliar o rei. Foram levados cativos para lá. Só que o que eu quero que vocês possam entender nesse ponto aqui, é que esses homens, eles foram levados por Nabucodonosor, como a Bíblia fala, mas foram homens que eles mesmo estando na Babilônia, eles puderam se posicionar. Então, não é pelo lugar que você está inserido, é pela sua essência. Esses homens, eles estavam na Babilônia, mas eles manteram o coração fiel ao Senhor. Então, muitas vezes você vai falar assim: mas é porque você não sabe como são os meus pais. Não sei. Posso falar? Talvez eu nem queira saber também. Mas se você é alguém que entendeu que Deus tem para a sua vida, o que Deus espera de você é que você seja posicionado. Então, não é pelo lugar que você está, mas é por aquilo que você carrega. A Bíblia vai falar que esses homens lá, Daniel, deixa eu ver como é que é o nome deles aqui sem ser, depois que eles mudaram. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Depois esses homens, Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, depois eles tiveram o nome trocado. Mas nessa história aqui específica do capítulo 3, nós vemos que esses homens, eles não se renderam àquilo que era uma ordem direta do rei. A Bíblia vai falar que um rei, uma liderança ali, começou a ter ideias malucas. E talvez você viveu num tempo que uma liderança específica tenha ideias malucas também. E talvez você seja influenciado, ou chegue uma certa influência até você, um certo movimento até você. Mas novamente, o que Deus espera de mim e de você é que nós possamos ser posicionados. E esse posicionamento, mais uma vez, não é uma publicação feita, mas é uma essência que eu e você nós precisamos carregar em todo o tempo. E essa essência, ela é a palavra do Senhor. Não tem como você ser um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom noivo, um namorado noivo, aqueles que são, se você não carregar a essência do Senhor dentro de você. Então, primeiramente, esse posicionamento está ligado ao que você acha, ao que você entendeu, onde você está inserido. Não, esse posicionamento, ou um posicionamento verdadeiro, diz respeito àquilo que você carrega. Então, voltando para o início aqui, nós tivemos dias maravilhosos no Congresso Avançar, e Deus liberou muitas coisas, mas o que de fato nós temos carregado, ou que nós vamos carregar para essa nova estação? O que de fato nós vamos viver nesse novo tempo? Como é que nós vamos nos comportar daqui para frente? Como é que nós vamos mudar, ser transformados todos os dias daqui para frente? O que as pessoas, ao olharem para você, pode de fato contemplar? Como é que será os nossos dias daqui para frente agora? Uma interrogação. Mas novamente, o que Deus espera de nós é que eu e você, nós possamos ser posicionados segundo a palavra do Senhor. Maus posicionamentos, pessoas errando aí, muitas vezes envergonhando o nome do Senhor, vai ter assim. Mas Deus também espera aqueles que não se corrompem, aqueles que de fato vão ver a essência, aqueles que de fato estão preocupados em viver a vontade do Senhor, custe o que custar. Amém? Então já começa aí, a partir do verso 1, que diz assim, capítulo 3 de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados.
levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros e magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei tinha levantado. De modo que se ajuntaram todos esses líderes, sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros de todos os oficiais das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor, que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Até aqui. Provavelmente você já sabe sobre essa história aqui, sobre essa passagem da Bíblia. Mas novamente eu quero falar sobre posicionamento. Como o próprio texto aí fala, o rei ele teve uma ideia. Levantou uma estátua alta, e aí ele reuniu todo mundo. Ou seja, ele queria que as pessoas pudessem contemplar aquela obra. Chamou todo mundo está lá, governador, toda a liderança, todas as pessoas influentes estavam lá. E aí o arauto veio, alguém que proclamava, gritava, falava: ó, a partir de agora é o seguinte: toda vez que o som ele for tocado, cítara, a harpa, enfim, vários instrumentos, quando o som tocar, todos os povos, de todas as províncias precisam agora estar prostrados diante dessa estátua. E a punição para isso era que aquele que não assim fizesse, essa pessoa iria para a fornalha de fogo. Agora havia uma punição para quem não de fato adorasse no momento que o som fosse tocado aquela estátua. Ordem do rei, proclamada para toda a província ali, para todos ali da Babilônia. E a história vai seguindo. E o que isso tem a ver com posicionamento? Na verdade, só tem a ver com posicionamento. Porque a história vai nos ensinar que quando a primeira vez que os sons eles são reverberados, a Bíblia fala que todos estavam ali, eles começam a se prostrar. Então todo mundo ficou prostrado. Agora vamos adorar a imagem, porque era uma obrigação, agora passava a ser uma ordenança, uma ordem direta da figura mais importante, da liderança mais importante. Porém, a Bíblia vai falar que 3 homens eles decidiram não fazer: Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes, depois que esses homens chegaram na Babilônia, a Bíblia fala que eles decidiram não se prostrar. E essa não é uma simples decisão: não vamos fazer porque não estou com vontade, como muitas vezes pessoas fazem nas escalas ministeriais. Hoje eu não quero, estou cansado, não posso. Não. Esses homens, eles simplesmente não obedeceram essa ordenança, essa ordem direta. Por quê? Porque feria um princípio bíblico, feria a essência daqueles homens. Por isso, novamente, o posicionamento. E por que tanto posicionamento? Porque tudo aquilo que nós
Vamos viver daqui para frente. O que vai ser de fato diferencial, um diferencial na nossa vida é o posicionamento. O quanto eu e você nós estamos dispostos a dizer não para aquilo que o mundo nos oferece. O quanto eu e você nós estamos dispostos a dizer não, porque isso fere o princípio bíblico, isso fere a minha essência, isso fere um posicionamento que eu preciso ter para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui havia uma obrigação, esses homens, mediante a obrigação, eles disseram não. Vamos fazer, vamos ler daqui a pouco. Mas eu quero fazer a mesma observação que eu fiz há uns cultos atrás. Quantas vezes nós temos, a nossa ação tem sido completamente diferente da desses homens aqui, sem nenhum tipo de obrigação, simplesmente porque nós queremos fazer algo que Deus reprova. Então novamente o posicionamento. O quanto nós estamos dispostos a viver de fato a santidade do Senhor. O quanto nós estamos de fato nos posicionar de acordo com aquilo que Deus quer. O quanto eu e você nós estamos dispostos a pagar o preço para que o nome do Senhor seja glorificado. Ou é mais fácil nós andarmos segundo as coisas desse mundo. Porque agora é obrigação, tem que fazer o que Ele mandou, vamos lá. Porque senão a gente vai parar na fornalha de fogo. Isso aí, vamos lá, ninguém está vendo aqui. Essência é essência. Posicionamento é posicionamento. Só que nos dias de hoje, a igreja, o povo de Deus tem negociado os princípios bíblicos. E quando nós negociamos os princípios bíblicos, nós deixamos de ser posicionados de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui eu não estou falando que você não possa, em um determinado momento aí, esquentou a cabeça, o cara te fechou no trânsito, estou falando sobre isso. Porque aquele que é posicionado quando erra, sabe que o lugar de conserto é aos pés do Senhor. Então você, mesmo que você tenha errado, você vai buscar o conserto rapidamente com o Senhor. Por quê? Porque você não quer estar distante dele. Então vamos seguir no texto. A Bíblia fala, verso 8. No mesmo instante chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita e por aí vai, toda música ali se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Então o rei, sim, pois não, é verdade. O verso 1 fala: e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha ardente. O rei, sim. Então os homens falam assim, verso 12: homens judeus, uns homens judeus, que você reconstituiu sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem e nem adoram a estátua de ouro que levantasse. E a Bíblia fala que o rei ficou maluco. Como quem fala: como assim eles não fazem o que eu mandei? E aí a gente está criando aqui um ambiente. A história aqui está contextualizando. Então penso os homens que foram cabuetar, falaram: rei, tá vendo aí? Talvez você não tenha essa moral toda. Talvez, sei lá, esse cara aí então. E mais, eles colocam fazem algumas colocações específicas. Aqueles que você colocou como pessoas importantes aí, nos negócios das províncias aí. Esses caras, eles não estão seguindo o decreto, não estão seguindo a ordenança, não estão batendo continência para o rei. A Bíblia fala que o rei fica maluco. No que o rei fica maluco, a Bíblia fala que o rei manda chamar esses homens. Então vai lá, chama os caras. Pode ser que houve um mal entendido, eu falando, eles escutem e assim eles façam, fica resolvido tudo certo. Só que o que nós precisamos entender, que esses homens, eles não é que eles estavam indo contra, e também estavam, mas indo contra a ordem do rei, é que eles estavam seguindo aquilo que Deus tinha para eles.
Se nós voltarmos no capítulo 1, vai falar que eles decidiram se santificar. Na verdade, a Bíblia fala que Daniel decidiu ali se santificar. Esses homens também fizeram isso. E desde então eles se santificaram ao Senhor, mesmo estando na Babilônia, mesmo estando num império que não era do povo do Senhor. E mais uma vez eu quero reforçar: não é sobre o lugar que você está inserido, é sobre a essência que você carrega. Então, se você é alguém que carrega a presença de Deus, não importa onde você esteja, você vai honrar o Senhor com tudo que você tem, independente dos decretos, das ordenanças, das punições que sejam colocadas até você. Independente de que lá de fato esteja uma fornalha de fogo. E eu tenho até uma ideia sobre a fornalha de fogo que logo mais eu falo. Porque para a ordem do rei, a fornalha de fogo era uma punição. Mas se você for pegar o espiritual, a fornalha de fogo é uma condição para aqueles que querem de fato mergulhar na presença de Deus. Então o rei chamou esses caras: vamos lá então. Trouxeram esses homens lá e eles falaram: chegou até meu ouvido aqui, chegou aqui ao meu saber, que vocês não têm seguido a ordem de quando os instrumentos são tocados, e que todos precisam se prostrar, que todos precisam adorar a imagem lá, vocês não fazem. E eu quero lembrá-los que a punição para isso é a fornalha de fogo. O que vocês vão dizer sobre isso? Verso 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, quando ouvis, vou dar uma segunda chance para vocês. Quando vocês ouvirem um som, é melhor que vocês prontamente se prostrem e adorem a estátua que fiz, pois isso será melhor para vocês, para vós. Mas se assim vocês não fizerem, vocês serão lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui a gente já pula para o segundo ponto. Posicionamento, agora a gente está na fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Homens que não negociam seus princípios, homens que não negociam seus valores, homens que de fato servem ao Senhor de uma forma verdadeira. E aqui não vai, a gente está indo muito além de uma performance, numa escala. Aqui a gente está indo muito além do que um serviço ministerial, ou até mesmo na organização da igreja. Aqui a gente está indo muito além de uma nomenclatura, quando pessoas falam que você é crente. Aqui a gente está indo para um lugar de essência, fidelidade ao Senhor. Alguém que não negocia seus princípios, alguém que não deixa Deus por nada. E quando isso acontece? Quando você sabe quem Ele é. Por isso que lá na frente você vai ver quando Pedro fala assim: Deus, Jesus no caso, Mestre, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, quando eu sei quem Ele é, agora eu sei quem de fato eu preciso, e agora eu sei o que de fato eu me torno, e agora eu passo a não mais negociar a essência de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Se esses homens aqui, eles de fato se prostrassem à imagem ali, à estátua do rei, agora havia um princípio quebrado, porque desde sempre você vai ver que Deus fala assim: não adorem mais a escultura, somente a mim adorareis. Só adorem ao seu Deus. Nós estamos falando de alguém que foi levado cativo para um lugar, mas eu creio no meu coração que eles não foram levados simplesmente por serem levados. Eles foram levados para que o nome do Senhor fosse glorificado, ou seja, para cumprir um propósito. Em outros momentos aqui eu já falei também que eu e você, nós carregamos um propósito. Um propósito de reino. É muito importante que você possa entender isso em Deus. Eu não estou falando que é um propósito coletivo,
como igreja sim, mas individualmente Deus tem algo para você. Algo que envolve muitas vezes geografia, algo que envolve muitas vezes dons e talentos que o próprio Deus está colocando em você, para que você possa cumprir algo que Deus estabeleceu para a sua vida. E quando nós entendemos isso, agora tem um propósito. Eu não vou viver como alguém que fica girando, sem saber o que quero. Eu vou fazer jiu-jitsu. Não, agora eu vou fazer futebol. Não, agora eu vou fazer judô. Não, agora eu vou fazer isso. Ou campo acadêmico, vou fazer educação física. Agora eu vou fazer administração, porque aqui não é legal. Não, vou fazer medicina, porque dá mais dinheiro. Agora eu vou fazer. O cara não sabe o que quer fazer, sem propósito. E pessoas na igreja, homens dentro da igreja, estão vivendo de fato sem propósito, de saber o que quer. Hoje vou correr, Queiroz, hoje vou comprar um tênis para a gente correr, Queiroz. Aí quando é segunda-feira, viajei, vou fazer outra coisa. É só apenas exemplos, nada contra nenhum desses esportes, tá? Se você quiser, ele de fato corre, compre seu Garmin, o seu ASICS e corra. Mas não é sobre isso que eu estou falando, é sobre propósito. Posso falar algo? Para aqueles que de fato gostam de futebol, de verdade, você não negocia o seu time do coração. Você não negocia. A gente torce contra os, né, os que a gente sabe. Porque nós negociamos os princípios bíblicos. Porque muitas vezes nós negociamos, não estou falando nem necessariamente na ação, mas no pensar, nas vontades que muitas vezes nós alimentamos. Por que fazemos isso? Se somos rigorosos com o time de futebol, porque nós não somos rigorosos com a palavra do Senhor. Porque nós não somos rigorosos com o propósito. Porque nós não somos rigorosos com o chamado. Porque nós não somos rigorosos na essência como esses homens aqui. Agora tem um decreto, vou adorar. Não vou adorar, porque eu só adoro aquele que é digno de oração. Mas a punição, qual é a punição? A fornalha. Eu só adoro aquele que merece a minha adoração, que é digno de ser adorado. E aí você vai ver justamente isso através das palavras. Posicionamento, agora fidelidade ao Senhor. Você vê que os caras estão lá, a parada é o seguinte, é Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem que adorar, vou dar mais uma chance a vocês. Então da próxima vez que o som tocar, de vários instrumentos aqui, quando eles tocarem, mais uma chance era dada para vocês. Então é bom que vocês dobrem os seus joelhos, que vocês ali se prostrem e adorem a imagem. Porque se não adorar, imediatamente vocês vão parar na fornalha de fogo. Aí sabe o que esses caras falaram? Olha que legal, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Fidelidade ao Senhor. Sabe o que você está falando? Aqui é uma fé prática. Não vamos fazer. Não vamos adorar o teu Deus. Não vamos nos prostrar ao seu Deus, a sua estátua. Não vamos fazer. E se Deus, o nosso Deus, aquele que é digno de adoração, se Ele quiser, Ele vai nos livrar da fornalha e nos livrará das suas mãos. E se Ele não quiser, ainda assim nós não iremos adorar a sua imagem. Não vamos nos prostrar aos seus deuses. Não vamos fazer como aqueles que carregam a aliança. Aqui é algo inegociável. Não há uma outra adoração, não há outro que nós iremos adorar senão ao nosso Deus. A minha adoração, a minha rendição, o meu coração, o meu serviço, a minha fidelidade, a minha honra, somente a Ele. Mas agora tem consequências no mundo. Aí os caras falam assim: Deus, Ele pode me livrar dessas consequências, mas se ainda assim Ele não fizer, a minha adoração
é somente a Ele. A minha rendição é somente a Ele. A minha fidelidade é somente a Ele. O meu coração é somente a Ele. O meu culto somente a Ele, porque somente Ele é digno de tudo isso. Esse precisa ser o nosso posicionamento. Essa precisa ser a nossa essência. E aí a Bíblia fala o seguinte: então o rei fica maluco. Ele fala assim, ah é? Tá bom. Manda esquentar 7 vezes mais a fornalha. Joga esses caras lá dentro. Esquenta, joga lá dentro. Os caras não querem nada, não querem obedecer, joga lá dentro. Verso 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas vestes, e foram lançados na fornalha ardente. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. Tamanha quentura ali, que os homens que foram levar esses caras, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os caras morreram só de chegar ali perto. A Bíblia fala que esses homens, eles são amarrados, eles são jogados na fornalha. A punição, como a Bíblia fala. Mas como eu falei para vocês, no meu entendimento, a fornalha de fogo, ela nunca foi uma punição para quem de fato é servo do Senhor. A fornalha de fogo, de fato, ela é uma necessidade de estarmos nesse lugar. Alguém fala assim, pronto, agora eu tenho uma certeza que era para eu ter ficado em casa. Mas eu vou explicar para você. A Bíblia fala que esses homens foram lançados lá amarrados. Os caras que foram com eles, que carregaram eles até lá, esses caras morreram somente pela temperatura ali superaquecida. Mas os caras foram jogados lá. Então os caras são lá na fornalha de fogo. E a Bíblia fala que o rei, ele começa a olhar assim, ele fala, vem cá, nós jogamos 3, mas agora tem 4. Como quem fala, nós jogamos 3 amarrados, e eu vejo 4 homens andando. Mas olha bem, aquele 4º homem, ele tem uma semelhança diferente. Então ele fala para os caras, nós jogamos 3, mas lá tem 4. E o 4º homem, ele é semelhante ao Filho dos deuses. E aqui onde é que entra o que eu queria falar. Quando nós estamos na fornalha, Jesus, ele é revelado. Quando nós estamos nesse lugar, a presença de Deus, ela é manifesta. Os homens, eles foram jogados, acorrentados, amarrados. A Bíblia fala que o fogo, ele consumiu aquilo. A Bíblia não fala, mas a história demonstra isso. Mas o 4º homem está lá. Por isso que eu falei, a fornalha nunca será uma punição. A fornalha, ela sempre será uma condição para que o 4º homem, para que Jesus, ele possa estar lá com você e o nome dele seja glorificado. Então deixa eu falar para vocês o que nós vamos fazer a partir de agora. Se render àquilo que nos é colocado como obrigação, como ideias malucas que muitas vezes, ou quase sempre, ferem princípios bíblicos, ou nós vamos ser homens que de fato andam na essência do Senhor, busca a sua presença, e está no lugar onde a presença de Deus, ela é revelada. Posicionamento, fidelidade, presença de Deus. Posicionamento meu e seu, fidelidade ao Senhor, quando nós não negociamos princípios bíblicos, intimidade com Ele, para que o nome dele seja glorificado. Sabe por quê? Termina assim, o capítulo 3, no verso 10 assim, por mim é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este.
Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque, Abednego da província de Babilônia. O nome dele é glorificado. Então sempre que eu e você nós nos posicionarmos de acordo com a vontade do Senhor para nós, o nome do Senhor é glorificado. Então todas as vezes que eu e você nós nos colocarmos num lugar de fidelidade, de honra ao Senhor, o nome dele é glorificado. Quando você escolhe pela presença do Senhor, você vai estar aquecido todos os dias por ele mesmo. E as pessoas começam a ver que há alguém com você, há um diferencial em você, há alguma coisa diferente de você, e não é por aquilo que você carrega, mas é pela essência de Cristo na sua vida. Por isso que eu falei, a fornalha de fogo para o incrédulo, para o gentil, era a punição, mas para um cristão de verdade, a fornalha de fogo é a essência, é uma necessidade para que o quarto homem seja revelado. E quando o quarto homem é revelado na sua vida, você vê que pessoas começam a notar um diferencial em você, porque agora é a presença dele agindo através de você. Então na sua casa você é alguém que reflete a presença de Deus. No lugar que você está inserido, você reflete a presença de Deus. Você vai ser alguém que glorifica o nome do Senhor com as suas ações. E quando isso acontece, ele é glorificado. Só que tudo começa quando eu não negocio meus princípios, quando eu sou fiel ao Senhor e quando eu busco a presença de Deus. E quando tudo isso acontece, mais uma vez, o nome do Senhor é glorificado. Se você puder, fecha teus olhos aí no teu lugar. Como eu falei aqui no início, nós vemos dias maravilhosos de derramar a liberação de Deus para a casa. Mas a partir de agora é o nosso posicionamento que vai de fato fazer a diferença. Aquilo que nós recebemos, aquilo que Deus entregou para cada um de nós, é a partir de agora que eu e você, nós de fato precisamos nos posicionar segundo a vontade do Senhor, para cumprir o propósito que Ele entregou para cada um de nós, aquilo que Ele espera de nós, na igreja, na sua casa, no âmbito familiar, no seu trabalho, aos que estudam na faculdade, nos ciclos sociais. Todos nós precisamos entender que carregamos uma responsabilidade de ser aqueles que refletem a presença de Deus aonde Deus nos colocar. Por isso não negocie seu posicionamento em Deus. Não negocie sua fidelidade à palavra de Deus. Não deixe de buscar a presença de Deus. E passo a passo você vai ver que o nome do Senhor ele é glorificado. Nós vamos acabar esse culto aqui, já está finalizando. Nós vamos terminar esse culto adorando ao Senhor. Enquanto você adora, comece a apresentar ao Senhor aí aquilo que você deseja que Ele mude na sua vida, aquilo que de fato precisa ser feito diferente a partir de agora. Você tem liberdade para ficar sentado, para ficar em pé, como você quiser. Você tem liberdade na casa. Mas enquanto nós adoramos ao Senhor, você pode repetir as canções, mas você pode também orar ao Senhor pedindo para que Ele possa mudar algo que precisa ser mudado. Se de repente faltou um posicionamento, se de repente faltou, você deu liberdade para algo que não deveria, você fez uma escolha que não deveria, não sei. Mas Deus é bom que nos dá uma oportunidade, e nessa oportunidade nós temos a possibilidade de já não errar, já não mais
fazer aquilo que desagradou o Senhor, mas viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Por isso, enquanto nós vamos adorar o Senhor, enquanto adoramos o Senhor nesse exato momento, você pode ficar de pé, ou você pode ficar sentado também aí no seu lugar, mas não deixe de adorar o Senhor. Quando nós adoramos a Ele, quando nós separamos momentos para estar na presença dEle, nós temos a possibilidade de também sermos ministrados por Ele. Se você puder, adorar o Senhor aí no seu lugar. Apresente ao Senhor em oração aquilo que você precisa fazer diferente, aquilo que você de fato precisa mudar na sua vida. De repente é um comportamento na sua casa, um tratamento talvez. Alguém que você de fato alguém que talvez você feriu, você às vezes o tratamento com os seus pais. Que Deus espera de nós é que nós possamos glorificar o nome dEle em todas as áreas da nossa vida. Então comece a refletir daquilo que precisa fazer diferente. Muda. Mas não deixe de glorificar o nome do Senhor com a sua vida. Não deixe de exaltar o nome do Senhor com as suas ações. Que a sua casa seja um lugar de bênção. Que o seu posicionamento seja algo que glorifique o nome do Senhor. Que Deus possa encontrar nesse lugar homens dispostos a cumprir o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Homens de verdade, homens fiéis à palavra do Senhor. Não perfeitos, mas que se esforçam para viver a vontade do Senhor, que corre para agradar ao nome do Senhor. Que Deus possa encontrar corações aqui rendidos e prostrados aos seus pés. Que esse seja você, que esse sejamos nós. Mais uma vez, não está ligado ao lugar que você está inserido, mas está ligado a uma essência que você carrega. Por isso, carregue a essência de Deus, carregue a presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus seja com você onde quer que você esteja. Aquele que é consolador, ajudador,
aquele que nos capacita para a boa obra, e que em tudo você possa glorificar o nome do Senhor, que em tudo você possa exaltar o nome dEle, que é santo. Acha em nós, Espírito Santo de Deus, homens posicionados segundo a Tua palavra, homens que são fiéis ao Senhor, e homens que glorificam o nome do Senhor com as nossas ações. Tu tens liberdade no nosso meio, Deus, para fazer conforme o Senhor queira. Por isso, Deus, que nesse tempo, que nessa estação, nós possamos ser, Jesus, moldados pelo Senhor, para viver para a glória e a honra do Teu santo nome. Se você puder, aplauda o Senhor no seu lugar. Segura na mão do irmão aí do lado. Repete comigo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Levanta a mão direita bem alta aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Ele molde cada um de nós segundo a vontade dEle. E que todos possam glorificar o nome do Senhor por onde quer que Ele nos leve. Amém? Que Deus dê um final de semana abençoado a cada um. Nós nos vemos aqui no domingo. Deus te abençoe. Fala aí com cada um. Fala com 2, 3 pessoas aí. E aplaude ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Obrigado, Jesus, por mais um momento especial na Tua presença. Que o Senhor seja adorado e glorificado em todo o tempo nesse lugar. Aleluia.